Amém. Ainda em pé, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. O texto será projetado para você também. Nós estamos trabalhando uma série que se chama Ladrões da Alegria. Semana passada, quem esteve aqui observou que nós conversamos, tendo como base a carta de Paulo aos Filipenses. E eu achei muito interessante porque eu lancei um desafio para que a igreja pudesse ler durante a semana a carta de Paulo aos Filipenses, que contém somente 4 capítulos. Algumas pessoas me mandaram mensagens, algumas pessoas me copiaram no Instagram. Eu achei legal, estava saindo da academia, encontrei com o irmão da nossa igreja aqui, ele estava lendo a carta de Filipenses na academia, falou comigo, fiquei feliz, fiquei muito feliz por isso, porque uma igreja que lê as Escrituras, que não limita a sua leitura somente a esse tempo de culto público, é uma igreja que cresce no conhecimento do Senhor. Amém? Hoje nós meditaremos nas Escrituras, tendo como base o Salmo 126. O Salmo 126, leremos todo ele, ou seja, do versículo 1 ao versículo de número 6. Eu gostaria que você me ajudasse na leitura, uma leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. Assim nos diz a palavra de Deus, começando comigo e depois passando por vocês. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Pode se sentar, que Deus fale ao nosso coração, amém? Talvez você conheça um pouco a respeito da história da apresentadora norte-americana Oprah, a apresentadora renomada, atriz, escritora. A história dela é extremamente impactante. Ela foi abandonada pelos pais quando criança, depois, já na adolescência, foi sistematicamente abusada sexualmente pelos seus tios, por 3 tios, em um espaço de 6 anos. Ela engravidou de um dos seus tios, no parto, a criança morreu. Ela viveu muitas dificuldades na sua trajetória. Depois, contando com o apoio de uma família querida, ganhou uma bolsa de estudos, porque ela se destacava muito pela comunicação, tinha facilidade para falar em público. Consequentemente, começou a trajetória dela. Ela escreveu alguns livros, entre eles, ela escreveu um livro que fala sobre gratidão. Entre muitas coisas, ela nos diz que quando eu e você não focamos naquilo que nós não temos, nós ficamos insatisfeitos. Porém, quando nós focamos naquilo que nós temos, ou seja, naquilo que Deus tem nos dado, e Deus tem nos dado muitas coisas, nós nos alegramos, o contentamento toma o nosso coração. Em um dos seus livros, ela propôs uma dinâmica. E eu, particularmente, achei essa dinâmica muito interessante. Ela fala que nós devemos ter um diário de gratidão. E que nesse diário de gratidão, nós devemos colocar, pelo menos, 5 coisas que alegram o nosso coração durante aquele dia. Para que possamos pensar nessas coisas, para que possamos ter o nosso coração tomado por gratidão, em decorrência dessas coisas. Eu listei algumas coisas aqui,
de cunho particular. Enquanto eu falo, eu gostaria que você refletisse na sua própria lista. Hoje, domingo, o que você colocaria na sua lista? Quais realidades você apontaria? Eu começo agradecendo por toda a obra de Jesus na minha vida, por tudo aquilo que o Senhor representa, pela salvação em Jesus, pela libertação, pela presença dEle comigo, pela maneira como Ele tem conduzido a minha vida, pela maneira como Ele tem me aceitado, pela maneira como Ele tem derramado sobre a minha vida o perdão dEle. E eu creio que há um consenso entre nós aqui, com relação a esse tópico, porque todos nós somos seguidores e seguidoras do Senhor Jesus, logo devemos agradecê-lo por tudo aquilo que Ele fez e tem feito por nós. Com relação a mim e a sua família, há motivos de gratidão? Quando você olha para a sua estrutura familiar, para o seu relacionamento conjugal, para os seus filhos, para toda a dinâmica da sua família, que certamente tem as suas lutas, as suas adversidades, mas família é solo sagrado, família é projeto de Deus, e nós devemos agradecer ao Senhor. Todas as famílias que aqui estão, todas as famílias que nos acompanham pela internet, devemos louvar a Deus. Deus tem nos concedido mais do que nós precisamos na nossa família. Você consegue pontuar algumas coisas, algumas realidades que o Senhor tem concedido a você no contexto da sua família? Quantas bênçãos, quantas realidades positivas. Mais ainda, com relação ao nosso trabalho, o nosso ganha-pão, o nosso sustento. O Senhor tem nos concedido saúde, tem nos concedido capacidade para que possamos trabalhar, para que possamos buscar recursos e com isso possamos sustentar a nossa família e com isso possamos abençoar outras pessoas. E isso é muito importante porque Deus é um Deus que abre portas. Todos os dias que você sair para trabalhar, meu irmão e minha irmã, agradeça a Deus por essa oportunidade. Você tem o hábito de orar por esse ambiente de trabalho onde você se encontra inserido? Você tem o hábito de colocar as pessoas que ali estão nas mãos do Senhor? Você tem o hábito de, ao final de cada dia, dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu me encontro empregado e com isso eu posso sustentar a minha casa. Louvado seja o teu santo nome. Nós devemos agradecer a Deus pelos amigos, porque a palavra de Deus nos fala em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que nós devemos amar um amigo em todo tempo, e no momento de adversidade, aquele amigo se torna um irmão. Quantos amigos o Senhor tem nos concedido? Bons amigos, amigos de oração, amigos que nos visitam em momentos de crise, amigos que nos ajudam financeiramente, amigos que, como Erasmo de Roterdã, falou algo extremamente importante, nos diz que o melhor presente que um amigo pode dar para o outro é um bom conselho. Você tem um amigo que fala a verdade quando você precisa ouvir? Aquele amigo que é semelhante à balança, né? A balança ela não mente, quando você sobe na balança ela fala a verdade. Gostando você ou não, gostando eu ou não, ela fala a verdade. Nós precisamos de bons amigos com palavras assertivas. Amigos que vão nos incentivar quando necessário, e amigos que vão nos corrigir quando necessário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos ensina que Cristo Jesus é o nosso melhor amigo. Já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Quando nós olhamos para Moisés, a dinâmica entre ele, Arão e Ur, no momento de dificuldade, um sustentando a vida do outro, e a grande pergunta que surge nesse momento para todos nós que aqui estamos é: nós temos bons amigos? Com quem você tem contado ultimamente? Se fosse para você ligar hoje, para no mínimo 3 pessoas, quais seriam essas 3 pessoas? Para você abençoar e para você ser abençoado. Que Deus levante entre nós uma comunidade de amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Amém? Nessa lista aqui,
certamente você acrescentaria outras coisas. Eu fiquei pensando nesse quinto tópico aí. Confesso para vocês que eu fiquei pensando se eu colocaria esse quinto tópico. Mas um detalhe importante, durante o momento de oração aqui, teve uma pessoa, no caso aqui a Luciana, ela agradeceu pelas adversidades da semana. Eu acho isso interessante porque quando eu e você não agradecemos pelas lutas, pelas provações, nós não crescemos. As provações são pedagógicas. É a maneira como Deus nos ensina, nós nos aproximamos mais dele, nós oramos mais, nós lemos mais as Escrituras, nós vivemos mais na dependência do Senhor, assim como Lutero nos diz que há 3 coisas que nos aproximam do Senhor: a Bíblia, a oração e o sofrimento. Ou seja, quando nós olhamos para as lutas que nós temos, dentro de uma perspectiva bíblica, nós agradecemos a Deus pelas lutas. Você tem feito isso? Ô Senhor, muito obrigado por aquela luta, viu? Ela tem moldado meu caráter, ela tem testado a minha resiliência, ela tem testado a minha fé, ela tem me impulsionado, ela me tornou uma pessoa melhor. Seja sincero, para eu terminar esse tópico aqui, você consegue agradecer a Deus pelas lutas? Você tira algo de bom das lutas? De tudo aquilo que você tem vivenciado? Quando eu e você enfrentamos uma luta específica, a grande questão é, nós queremos que ela acabe o quanto antes. Mas nós não queremos crescer com ela. Nós não queremos amadurecer com ela. Nós não queremos tirar boas lições daquilo que nós estamos enfrentando. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor não tenta a absolutamente ninguém. Tiago capítulo 4, versículo 13. Mas que Ele concede provações, lutas ao seu povo, que possamos agradecer até mesmo pelas lutas, porque por meio delas nós crescemos. Quando nós pensamos um pouquinho a respeito desse salmo tão lindo que nós lemos, ele é um salmo de romagem. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, caso você queira promover essa dinâmica, observe isso. Do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos os salmos de romagem, totalizando 15 salmos, que eram cantados enquanto o povo de Deus se dirigia a Sião. Saíam grandes procissões, muitos peregrinos saíam em direção a Sião, ao local específico da adoração. Justamente por isso, esse é um cântico de romagem. Eu gostaria que você visualizasse essa imagem. Muitas pessoas saindo, andando quilômetros e se dirigindo até Sião. Enquanto elas se dirigiam a Sião, elas cantavam, elas escreviam salmos, elas adoravam a Deus, elas louvavam o Senhor. A palavra Sião significa casa de Deus, morada de Deus, tabernáculo de Deus, habitação do Deus Altíssimo. Ela surge nas Escrituras somente no Antigo Testamento por 56 vezes, fazendo menção do desejo que o povo tinha de estar na casa do Senhor. Será que nós temos esse desejo? Isso é algo latente no meu e no seu coração? Nós estamos no Novo Testamento. A mulher samaritana, qual é o local da adoração? Qual foi a resposta de Jesus? Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não há necessidade mais de ir até Sião, um local físico. O Senhor se encontra nesse exato momento entre nós aqui nesse templo. E acima de tudo no meu e no seu coração. Ele tabernacula em nós, Ele mora em nós. Nós devemos desejar ardentemente a presença do Senhor. Esse salmo nos ensina, e eu gostaria que você guardasse isso, que depois de 70 anos, o povo estava na Babilônia, vivendo como prisioneiros do rei Ciro, um rei absolutista, um rei tirano. Durante 70 anos eles estavam ali, os homens trabalhavam como escravos, as mulheres eram escravas sexuais, as crianças eram vendidas, e todos que ali estavam deveriam adorar ao Deus Marduk, que era o Deus do caos, o Deus da promiscuidade, o Deus do pecado. Babilônia
é significado de pecado, é significado de prisão, é significado de pessoas que não podiam transitar, ir e vir. Ou seja, depois de 70 anos, Deus concede libertação a eles. Depois de 70 anos, agora eles estão caminhando em direção a Sião, estão caminhando em direção ao local onde o Senhor se faz presente, e eles estão cantando e adorando ao Senhor. Olhe para a projeção comigo, fazendo uma conexão com a minha e com a sua vida. A palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos nós que aqui estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós temos uma história específica aqui, uma história de Babilônia. Todos nós estávamos aprisionados, pessoas que estavam aprisionadas nas drogas, na prostituição, pessoas que estavam aprisionadas a um cenário de mentira, pessoas que estavam aprisionadas à falsa religiosidade, pessoas que estavam aprisionadas e ainda não tinham noção disso. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando o Senhor Jesus, entre as 7 orações que Ele fez na cruz do Calvário, quando Ele deu aquele brado, dizendo, Tetelestai, está consumado, foi pago um alto preço, vocês se encontram livres, eu e você somos livres, pela graça e pela misericórdia de Jesus. Só uma questão muito importante aqui, que serve para mim e para você. Atualmente tem alguma realidade que tenha aprisionado você? Alguma realidade que tenha te impedido de progredir? Toda a libertação foi conquistada na cruz do Calvário. Eu e você estávamos fadados à escravidão eterna, mas Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de luz, cheio de verdade, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos libertou, o céu é nosso, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Eu não devo mais nada. Foi pago um alto preço. Aquele Júnior já não existe mais, aquele João já não existe mais, aquela Maria já não existe mais. Agora o que existe é um homem, uma mulher, lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus. É o reino do amor. Agora esse salmo nos ensina algumas realidades importantes. A primeira, ele nos ensina que Deus pode restaurar a nossa sorte. Versículos 1 e 2 assim nos diz. É tão interessante a metáfora que o salmista usa aqui. A maneira como ele mostra para mim e para você que o coração dele está tomado pela alegria. Ele retrata a ideia de alguém que está sonhando. E ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Ou seja, depois de 70 anos eles foram libertos. E o salmista está dizendo que o Senhor restaurou a sorte deles. Que o Senhor modificou a caminhada deles. Que o Senhor concedeu a eles uma nova experiência de vida. Que o Senhor abriu as portas. E que agora eles estavam caminhando em direção a Sião, ao local da adoração. Eles estavam louvando a Deus pela restauração que o Senhor fez na vida deles. Eu e você devemos olhar para a nossa própria vida e devemos pensar quantas realidades o Senhor tem redimido na minha e na sua vida. A restauração do Senhor, a cura do Senhor, a liberdade do Senhor, a presença dEle dissipando todos os poderes das trevas na minha e na sua vida. Há muitas pessoas que frequentam uma igreja como a nossa, que ainda não provaram da total libertação do Senhor Jesus. Eu me lembro, quando participava da igreja de Três Corações, até inclusive fica aí uma dica para os músicos, eu não lembro o nome da canção, e também não vou me arriscar a cantar, certo? Mas nós tínhamos
Igreja de Três Corações, alguns militares, porque em Três Corações tem uma base militar muito forte, a escola de sargentos. E lá tínhamos um capitão, Farias, homem de Deus, e ele gostava muito desse cântico, era ministro de louvor. Ele cantava um cântico que diz: o Senhor é Espírito, e onde for a liberdade. Você pode repetir essa frase comigo? O Senhor é Espírito, e onde for a liberdade. A última vez, bem forte. O Senhor é Espírito, e aonde for a liberdade. Para um jovem vindo de um contexto totalmente pecaminoso, ouvindo essa frase, aquilo impactava o meu coração. Senhor, eu quero essa liberdade, Pai. Eu quero provar do Teu Espírito. Eu quero viver a Tua presença. Meu irmão e minha irmã, hoje eu e você estamos aqui com um número muito bom na nossa igreja. Mas quantas pessoas não estão aprisionadas do lado de fora? Quantas famílias não estão divididas? Quantos jovens que nesse período de carnaval que se aproxima não irão se perder nas drogas, nas bebidas? Quantos adultérios não acontecerão? Quantas pessoas não se perderão nesse caminho? Quantos homicídios não acontecerão? Pastor, que leitura dramática, não, uma leitura realista. O mundo jaz do inimigo. A maldade está batendo a porta todos os dias. E a grande questão é, se eu e você fomos libertos por Jesus, fomos restaurados por Jesus, eu e você somos os portadores da boa notícia. Como nós vamos transmitir isso onde nós estamos? Certamente onde você se encontra inserido, há pessoas que estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. E o salmista nos diz que quando isso aconteceu na vida dele, se coloque no lugar do salmista. Depois de 70 anos, agora ele está caminhando, e ele está cantando, ele está louvando ao Senhor, ele diz: a minha boca se enche de riso. Eu estou sonhando, será que isso é verdade? Tem alguém aqui para me beliscar? Para ver se de fato isso é real na minha vida. Ele está dizendo: meu coração está sendo tomado pela alegria, a minha boca se enche de riso. É mais ou menos o que aconteceu com Ana, você se lembra? Há muitos pregadores que se esquecem do capítulo 2 de 1 Samuel. Quando Ana elabora o seu cântico, o primeiro versículo ela cita: então a minha boca se encheu de riso, por causa dos adversários que me perseguiam. Ou seja, eu orei, eu busquei pela graça, Deus me concedeu Samuel, o filho da promessa, o meu coração está alegre. E isso nos ensina que eu e você devemos provar dessa alegria, é algo que nós devemos provar todos os dias. Meu irmão, olhe no retrovisor da sua vida, olhe de onde Deus te tirou. Olhe de onde Deus te tirou. Talvez você não tenha uma caminhada marcada por muitos vícios, mas talvez você tenha uma caminhada marcada por uma falsa religião. E acima de tudo, olhe para a salvação na cruz do Calvário. Todos os dias nós devemos cantar: Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Era para eu estar numa prisão. Louvado seja o teu nome, porque era para eu não ter família nenhuma, não ter dignidade nenhuma. Não é mérito meu, é graça do Senhor. Olha onde o Senhor nos trouxe. O Senhor nos libertou. Agora sejamos sinceros, a nossa boca tem se enchido de alegria? O nosso coração tem sido tomado pela alegria? Dizendo: Senhor, eu estou sonhando, hein? Eu estou sonhando, Pai. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Olha comigo aí para o versículo. A parte final do versículo nos diz: grandes coisas fez o Senhor por eles, e as nações começaram a observar isso, e as nações concluíram isso dizendo: de fato, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe o que isso significa? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, caso você queira olhar o Salmo 40, pode olhar. O Salmo 40, versículo do 1 ao 3, nos diz, o salmista dizendo, eu vou falar para você, você vai visualizando o texto. O salmista dizendo: eu estava em um tremedal de lamas, eu estava submerso em um cenário de dificuldade. E ele diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor. O Senhor ouviu a minha oração, o meu clamor. O Senhor colocou os meus pés sobre a rocha. Se você olhar comigo o versículo 3, você vai observar isso. O Senhor colocou os meus pés sobre a rocha.
colocou nos meus lábios um novo cântico. As pessoas estão vendo isso e as pessoas estão sendo impactadas. Sabe o que significa isso? Olhando também para o Salmo 126, tudo aquilo que Deus opera na minha e na sua vida tem o poder de abençoar outras pessoas. Você crê nisso? Tudo aquilo que Deus realiza na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, nos meus estudos, nas minhas finanças, no meu caráter, no meu ego, no meu pecado, tem o poder de abençoar outras pessoas. E as nações estavam dizendo: olha, de fato Israel foi liberta, hein? E agora eles estão cantando. O Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem abençoado o seu povo. Uma perguntinha básica para todos nós: as pessoas estão vendo na minha e na sua vida o agir de Deus? Estão vendo? Para nos deixar em crise, só anota aí. João capítulo 15, versículo 8. João 15, 8 nos diz que os discípulos serão conhecidos pelos seus frutos. E todos aqueles que produzem bons frutos serão autênticos discípulos do Senhor Jesus. Ou seja, nós somos chamados para produzir bons frutos. As pessoas precisam enxergar isso na minha e na sua vida antes de tudo. Somos falhos, erramos, somos pecadores, mas temos que lutar todos os dias contra os nossos pecados. As pessoas precisam olhar para mim e para a sua vida e elas precisam enxergar Jesus em nós. Amém, gente? Os feitos de Deus, a grandeza de Deus, o cuidado de Deus. Mais ainda, olha comigo o versículo 3, você pode ler bem forte o versículo 3, o que nos diz aí, está projetado para você, vamos lá? Se você olhar comigo o versículo 4, eu vou ler para você. O versículo 4 assim nos diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Quando nós olhamos para a história de Israel, 70% do deserto de Israel se refere ao Neguebe. O Neguebe é um local extremamente seco, assim como todos os desertos, mas chove muito pouco ali. O solo é extremamente pedregoso, árido, seco. Quando vem uma chuva forte, chuva torrencial, as águas começam a descer pelo Neguebe. Elas tocam o solo, mas porque o solo está muito seco, a princípio, o solo não consegue absorver a água não consegue penetrar no solo, e a água começa a descer. E aqui eu indico para você depois, vá no YouTube e coloque lá, fenômeno do Neguebe, para você entender o que acontece lá. O Neguebe tem uma representatividade muito grande nas Escrituras, começando por Abraão, por toda a caminhada dele no deserto do Neguebe. E o salmista está fazendo uma analogia dizendo, quando chove no Neguebe, quando as águas começam a descer no Neguebe, a oração dele específica é: Senhor, restaura a nossa sorte, assim como o Senhor restaura a sorte do Neguebe. Quando as águas começam a descer, quando as coisas começam a ganhar vida no Neguebe, quando a restauração do Neguebe começa a acontecer, ele está olhando para a própria vida dele, está dizendo: Senhor, que as tuas águas comecem a jorrar na minha vida, e que aconteça restauração, porque assim como no Neguebe, muitas vezes eu estou seco, eu estou árido, eu estou pedregoso, eu não estou enxergando, eu não estou tendo a sensibilidade para notar a tua presença. Por isso que ele está dizendo, o Senhor tem feito grandes coisas. Assim como Paulo falou em Efésios capítulo 3, versículo 20, nós cremos em um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte, Senhor, porque muitas vezes a nossa vida, ela não progride. Seja sincero, você já sentiu isso? Você já sentiu que muitas vezes você se encontra no mesmo lugar? Em todos os setores da sua vida, as coisas não estão caminhando, não há alegria mais, não há contentamento, não há satisfação para com aquilo que você tem feito.
mas Deus pode restaurar a nossa sorte. Você crê nisso? É mudança, é o Senhor vindo, e com isso nós devemos olhar mais para aquilo que nós temos, mais para aquilo que Deus tem nos dado. O pastor presbiteriano Tim Keller, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz a seguinte coisa: o oposto da alegria não é a tristeza, é a falta de esperança. Você concorda com ele? O oposto da alegria não é a tristeza, é a falta de esperança. Porque se nós entendermos que Jesus é a nossa viva esperança, não nos faltará alegria. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos diz: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Jesus é a nossa esperança. Muitas vezes a tristeza abate o meu e seu coração, não por causa das circunstâncias, mas porque eu e você não estamos olhando para o Senhor Jesus, o nosso coração não está sendo tomado pela esperança. E que o Senhor possa realmente derramar sobre nós essas águas purificadoras, transformadoras, que o Negueb do Senhor possa acontecer na minha e na sua vida, e que o Senhor possa modificar a nossa sorte. Meu irmão e minha irmã, se você está aqui hoje, e tem uma área específica da sua vida, que você percebeu até num contexto espiritual, que as coisas não estão andando, em nome de Jesus, ore e peça para que Deus promova a total libertação na sua vida. Isso inclui a minha própria vida nisso. Todos nós aqui, o Senhor Jesus já nos libertou. Nós podemos provar dessas águas. Uma pergunta para todos nós: seu coração está seco? Rui Barbosa dizia, né? Infeliz é a nação cujo coração se pedrificou, né? Seu coração está seco? Seco de Deus? Tem um livro do Richard Foster, eu tenho esse livro, um livraço, hein? Que se chama Sedentos por Deus. Com base no Salmo 63, dizendo que a tua graça é melhor do que a vida. Eu desejo ansiosamente a tua presença. Busque esse livro. Ele é grande. Mas busque esse livro e, acima de tudo, as Escrituras, para você entender que o Senhor pode mudar a sua sorte. Caminhando para o final aqui, essa realidade é interessante. Versículos 5 e 6 nos fala que no tempo oportuno nós vamos colher. Assim nos diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Voltará com júbilo na presença do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que você que está aqui, você tem semeado, não tem? Você tem lançado a semente. Pensa agora na figura de um camponês que está lançando a semente. Ele preparou o solo, fez tudo o que deveria fazer, agora ele está lançando. Ele está lançando na perspectiva de que Deus irá surpreendê-lo e algo vai acontecer. O salmista está dizendo que eles semearam com lágrimas. Vou repetir pela última vez, ou seja, 70 anos semeando com lágrimas. 70 anos vivendo debaixo de um jugo opressor. E agora eles estão caminhando, sonhando, se alegrando. E eles estão olhando no retrovisor da vida e estão dizendo: nós semeamos com lágrimas, mas agora nós estamos colhendo com alegria. Esse é o retrato da vida. Muitas vezes, minha irmã, Deus está vendo aí o seu joelho cicatrizado por causa dos seus filhos, viu? No tempo dele, no momento oportuno, o coração do seu filho será rasgado pelo amor de Deus. Você crê nisso? Meu irmão, você que está desempregado, Deus está vendo você se levantando, fazendo currículo, batendo de porta em porta, buscando o melhor para a sua família. Você está semeando. No tempo de Deus, Ele vai abrir uma porta específica para você. Há muitas pessoas que estão semeando aqui nos estudos, no trabalho, na família. Há muitas pessoas que estão labutando há anos e anos e anos. E estão semeando. Essas pessoas estão lançando, e se for da vontade de Deus, não é uma leitura triunfalista, longe disso. Isso é a palavra de Deus. Quer um exemplo disso? Leia aqui você. Leia o que nos diz esse texto aí, bem forte. O que nos diz aí? Vamos lá, para você participar.
2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, o que nos diz aí? Vamos lá? Você está semeando, meu irmão? Mas você está semeando naquele desânimo assim? Tem gente que semeia num desânimo, né? Você está semeando mesmo dentro dessa leitura bíblica? E eu estou semeando, Senhor, na abundância. Eu estou lançando a semente, Pai. Eu vou colher. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é gracioso. Eu estou semeando, Senhor. Vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo onde as coisas irão começar a acontecer. Agora pode estar sendo um tempo de luta, viu? Você está amassando o vinho, né? Você ainda não está tomando vinho. Está amassando as uvas. Vai chegar o tempo certo ainda, meu irmão. Você está semeando, está lançando a semente. E a palavra de Deus nos diz, faça isso com abundância. Faça isso com alegria. E é isso que o salmista está nos ensinando. A figura que ele monta aqui, olha, o camponês vai voltar com seus feixes carregados. É basicamente aquilo que aconteceu quando Pedro passou a noite toda pescando, não pegou nada, experiente, juntamente com seus amigos. Mas quando o carpinteiro chegou na praia, o carpinteiro falou para Pedro, lança de novo as redes. Pedro virou para o carpinteiro e falou, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Educado Pedro, né? Em outras palavras, ele estava dizendo, o Senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Ou seja, quem entende mais aqui do mar, eu ou o Senhor? Mas ele diz, olha, sob a tua palavra eu vou lançar. O Senhor está falando, eu vou lançar a semente. Eu vou voltar, eu passei a noite toda, mas eu vou voltar. E ele foi. Depois de um tempo, o barco quase rachou no meio. Os amigos começaram a chegar do outro barco, começaram a compartilhar os peixes. Depois, quando eles chegaram diante do Senhor Jesus na praia, o texto diz que Pedro dobrou os seus joelhos e falou, Senhor, eu não sou digno da tua presença. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, eu não acreditava, mas eu fui não por mim, pela tua palavra. Meu irmão, para a gente caminhar para o final aqui, você está lançando, eu sei disso. Há pessoas que estão lançando a semente aqui, eu também estou lançando em diversos setores da minha vida, e nós cremos em um Deus que vai nos abençoar. Não lance a semente na perspectiva da pessoa, lance a semente na perspectiva do Criador. É Ele quem faz germinar, é Ele quem faz brotar, é Ele quem concede todas as coisas. Justamente por isso, concluindo a nossa mensagem de hoje, Deus tem poder para restaurar a minha e a sua sorte, Deus tem poder para mudar a nossa história. Deus tem poder para mudar a nossa história. Deus tem poder para modificar a nossa caminhada, para restaurar a nossa vida de uma forma completa, seja em qual for a área. Mas para que isso aconteça, meu irmão e minha irmã, eu e você devemos nos afastar, sabe do quê? Disso aqui, ó. Da insatisfação, da murmuração. Nós devemos nos afastar dessa realidade, porque quando nós olhamos para as Escrituras, o povo que deveria caminhar por um longo período de tempo, esse povo caminhou por 40 anos no deserto. Esse povo viu a nuvem, esse povo viu o maná, esse povo viu o sustento de Deus, mas esse povo reclamava, esse povo murmurava, esse povo não tinha um coração grato. Vamos voltar um pouquinho para o início aqui, para aquela realidade que a Oprah nos ensinou. Nós devemos olhar mais para aquilo que nós temos, porque se eu e você começarmos a olhar para aquilo que nós não temos, a insatisfação vai tomar conta do nosso coração. Você já leu o Salmo 73? Se não, leia depois. Asaf, um levita, um músico, um homem de Deus, está aí no seu texto bíblico, aí é só você abrir enquanto eu falo, caso você queira. O texto bíblico nos diz que Asaf literalmente se assentou na porta do templo, começou a invejar a prosperidade do ímpio, e a expressão que ele usa é, os meus pés quase se resvalaram, quase que eu saí da presença de Deus, porque eu passei a invejar a prosperidade do ímpio. Enganoso é o coração daquele que fica olhando para o vizinho. O carro do vizinho é sempre melhor, né? A casa do vizinho é sempre melhor.
A situação bancária do vizinho é sempre melhor. O curso que o vizinho fez, então, nem se fala. O curso dele é melhor do que o meu. A roupa dele é melhor do que a minha. Nossa, a família dele não tem problema nenhum. Só a minha que tem. Esse é um engano que tem derrubado famílias, meu irmão. Começa a focar em Jesus. Começa a focar naquilo que Ele tem te dado. Tem faltado alguma coisa para você? Tem? Para mim não tem faltado nada. Graças a Deus, misericórdia de Deus. Mas mesmo assim, muitas vezes o meu coração tende a fazer isso aqui, ó. Olha para o outro. Olha para o outro. Cultive a gratidão no seu coração. Sejamos gratos. Com isso, a alegria tomará conta do nosso coração. O último versículo é essa experiência de Paulo. Você pode se colocar em pé? Eu gostaria que nós lêssemos juntos esse versículo aqui, enquanto os irmãos da música se direcionam aqui à frente. Olha para a projeção, vamos ler todos juntos? Assim nos diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Vamos ler mais uma vez? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Você se lembra o quinto tópico que eu coloquei no diário de gratidão? Agradeça a Deus pelas lutas. Paulo está falando, eu aprendi a viver na escassez, hein? No tempo difícil, no tempo onde tudo era contado. Eu aprendi a viver na fartura. Em nenhum momento meu coração foi tomado pela vaidade. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Mas um detalhe muito importante, Paulo está nos ensinando aqui, que nós não devemos reclamar. Ou seja, uma realidade que rouba a minha e a sua alegria. Seja sincero com isso. Inclui a minha vida também. É a falta de satisfação nas coisas. Quando nós não temos satisfação, a alegria começa a se distanciar do nosso coração. Com isso, nós não podemos ter uma leitura equivocada. Ninguém está dizendo que nós não podemos buscar coisas melhores, que nós não podemos ter ambições no sentido de conquistar algo que está de acordo com o querer de Deus, não. O que nós estamos dizendo aqui é, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estava na Babilônia lá, meu filho foi vendido, minha esposa foi violentada. Eu fui escravo, Senhor, por 70 anos. Mas agora eu saí da Babilônia, eu estou caminhando em direção a Sião, e eu estou cantando, louvado seja o teu nome, porque eu vi a promessa se concretizar. Louvado seja o teu nome, Pai. Muitos foram, muitos lá ficaram por causa da rebeldia, muitos saíram, louvando e engrandecendo ao Senhor. Vamos cantar essa última canção, depois nós vamos orar por isso. Vamos agradecer ao Senhor, mas cante assim com fé, agradecendo, louvando ao nome do Senhor Jesus. Cantemos.